Bem-vindo ao resumo semanal de notícias do Lucra Comigo. Meu nome é André e aqui estão as principais notícias do mundo cripto dessa semana. Bitcoin dispara novamente e supera 54 mil dólares. Sabe o que esperar nesta semana? Ethereum em foco. Instituições voltam sua atenção para o Ethereum, enquanto que alguns alertam sobre o risco de centralização dos seus próximos ETFs. O que isso significa para o Ethereum? Circle abandona a Tron. O emissor de USDC anuncia que cessará a emissão da sua stablecoin em uma das blockchains de stablecoin mais populares. Porque isso poderia ter um impacto profundo no mercado cripto. Tudo sobre a Nvidia. Popular ação de inteligência artificial dispara após os seus últimos ganhos, enviando índices do mercado de ações para novas máximas históricas. Até onde os mercados podem subir? E uma retrospectiva das criptos que mais valorizaram na semana passada. Para onde será que eles vão em seguida? Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Bitcoin disparou no início da tarde dessa segunda-feira do dia 26. Dados da CoinGecko apontam que a maior criptomoeda do mundo registra uma alta de 5,4% nas últimas 24 horas, cotada a 54.360 dólares quando eu gravei esse vídeo. O setor como um todo acumula valorização de 3,4% no mesmo período. Na última semana, o BTC tentou e falhou em sair da faixa dos 52 mil dólares, na qual tem sido negociado por quase 2 semanas. A ação do preço estática do Bitcoin provavelmente se deve a uma combinação de influxos consistentes dos ETFs do Bitcoin à vista e pressão de venda constante de baleias do Bitcoin, mineradores do Bitcoin e entidades de criptos falidas. A ação do preço estática do Bitcoin também pode ser parcialmente devido a um caso judicial em andamento sobre a identidade do Satoshi Nakamoto. Caso você tenha perdido essa notícia, esse é um caso judicial que está começando a produzir e-mails e informações nunca antes vistos sobre o criador do Bitcoin. E isso pode estar criando a incerteza para alguns detentores do Bitcoin. Como curiosidade, quando a exchange de cripto Coinbase registrou para poder listar as suas ações na bolsa em 2021, ela observou que a revelação da identidade de Satoshi Nakamoto era um dos fatores de risco potenciais para o seu negócio. Isso destaca a possibilidade de que a produção de novas informações como parte desse caso judicial tenham deixado alguns dos investidores em alerta. De qualquer forma, se você está inscrito em nosso boletim semanal, saberá que também estão surgindo fatores macro que poderiam desestabilizar o mercado de cripto nas próximas semanas. Então, certifique-se de se inscrever no nosso boletim semanal para receber nossas previsões do mercado, usando o link na descrição. Agora, assumindo que esses fatores macro não se materializem essa semana, então é bem possível que o Bitcoin continue a ser negociado lateralmente, coisa que não foi, ele passou. Isso depende fundamentalmente da dinâmica da oferta e da demanda, que é difícil de prever, mas consistirá em pressão de compra contínua com pressão de venda decrescente. O interessante é que o Bitcoin viu a sua primeira semana vermelha em mais de um mês na semana passada. Isso é interessante porque antecipa dois cenários do ponto de vista técnico. O primeiro é um padrão de estrela cadente que geralmente ocorre após a grande tendência de alta e pode sinalizar uma reversão substancial, ou seja, uma queda. No entanto, a ação do preço da semana passada também poderia facilmente ter sido a consolidação que vimos antes de um padrão de bandeira de touro, que pode levar o Bitcoin tão alto quanto 62 mil dólares. Combine isso com um short squeeze que provavelmente veremos no caminho para cima, e o Bitcoin poderia muito bem tocar novas máximas históricas em um futuro próximo, coisa que já está acontecendo. É importante notar, porém, que seria sem precedente do ponto de vista do ciclo, onde o Bitcoin sempre atingiu uma nova alta histórica após o halving, que não está programado até abril. Isso correria o risco de algo chamado ciclo traduzido à esquerda, com um bull market curto seguido por um mercado de baixa prolongado. Independentemente disso, se você está tentando negociar o que poderia ser um movimento explosivo para alto, então confira a página de ofertas do Lucra Comigo.
ela tem descontos em taxas de negociação e bônus de inscrição em uma das melhores exchanges de cripto do mundo, a CoinEx. Essas ofertas estão disponíveis apenas para os nossos espectadores e só estarão por tempo limitado. Então aproveita o mais rápido possível usando o link na descrição. Outra moeda que poderia ver um crescimento explosivo e nada menos do que o Ethereum. Se você tem acompanhado as nossas revisões semanais de cripto, saberá que temos observado o Ethereum muito de perto recentemente. Isso porque as altas do Bitcoin são frequentemente seguidas por altas do Ethereum. Até agora, o Ethereum tem ficado para trás. No entanto, parece que finalmente estamos começando a obter alguns sinais mais concretos do que o Ethereum está se recuperando, pelo menos do ponto de vista técnico. Para começar, o par do Ethereum Bitcoin voltou a ficar acima da média móvel da banda Bollinger na semana e pode estar à beira de um grande aperto para cima. Enquanto isso, no diário, o preço do Ethereum parece estar formando um padrão de bandeira de touro contra pares fiduciários como o USDT. Se isso se concretizar, então, meu amigo, o Ethereum poderia subir tão alto quanto os $3.300 nas próximas semanas. Novamente, squeezes curtos poderiam temporariamente levar o Ethereum muito mais alto, mas não espere ver novas máximas históricas tão cedo. Vale o que for, o Ethereum conseguiu atingir um nível psicológico chave de 3.000 pela primeira vez desde abril de 2022. Pelo que podemos dizer, essa recente alta foi causada por dois fatores. O primeiro fator é fundamental e isso é toda a atividade on-chain em torno do DeFi, especificamente Rake e Liquid Rake. O segundo fator é mais especulativo e, claro, é a próxima atualização de Denoon, que está programado para o dia 13 de março. É provável que o Ethereum continue a subir até então e é ainda mais provável que as camadas 2 do Ethereum se saiam melhor, dado que a atualização as afetará mais. Ao mesmo tempo, vários relatórios estão saindo dizendo que os investidores institucionais estão começando a voltar a sua atenção para o Ethereum, com um corretor de cripto da Bernstein apontando que a dinâmica da oferta e a demanda do Ethereum lhe dará um impulso em relação ao Bitcoin assim que os ETFs do Ethereum à vista forem aprovados. Outros investidores institucionais, no entanto, não estão tão convencidos. Uma nota recente da SP Global destacou que o fato de que os ETFs do Ethereum à vista provavelmente resultariam em uma concentração de oferta do Ethereum que, se acumulada, poderia potencialmente ameaçar o blockchain do Ethereum, dado que é prova de participação. A nota da SP também apontou que a participação do Ethereum já é bastante concentrada, com o protocolo de staking liquid Live Finance detendo quase 1/3 de todo o Ethereum apostado. Ele até apontou para algo chamado de coeficiente Naoto, que é destinado a medir a descentralização. O Ethereum não se classifica muito bem, todos sabem. Isso significa mais do que apenas quantos validadores você tem ou como essa participação está concentrada. Existem outras camadas de centralização que, se consideradas, basicamente tornam toda a cripto centralizada, exceto o Bitcoin. O lado positivo no caso do Ethereum é que um projeto de cripto que provou ter capacidade de ajustar novas regras do protocolo para melhor ou pior. Muitos dos desenvolvedores do Ethereum, incluindo Vital Buterin, eles já estão trabalhando em soluções para os óbvios problemas de centralização do Ethereum. Falando em centralização, a Circle anunciou que parará de emitir a sua stablecoin USDC no Tron. Para o contexto, Tron recentemente foi alvo de uma péssima publicidade. Houve numerosas acusações de que a sua blockchain foi uma favorita entre, digamos, os tipos de pessoas que você nunca gostaria de encontrar. A própria Circle também foi recentemente examinada por um grupo de advocacia baseado nos Estados Unidos que, basicamente, alegou que o emissor da stablecoin ainda estava permitindo que algumas dessas atividades ilícitas acontecessem usando o USDC e que a própria Circle tinha o fundador da Tron, Justin Sun, como um dos seus clientes. Naturalmente,
A Circle negou essas alegações, mas revelou que Just ainda tinha sido um cliente deles até recentemente, em fevereiro de 2023. Para referência, Just supostamente retirou 1,2 bilhão de USDC da Aave em outubro de 2021. Logicamente, isso sugere que Just era ainda e pode ser um dos maiores detentores de USDC. Seja qual for o caso, o motivo pelo qual isso é tão significativo é porque aparentemente marca a primeira vez que um grande emissor de stablecoins cessou o suporte para uma blockchain popular por motivos provavelmente regulatórios. Este é um momento divisor de águas que a maior parte da indústria de cripto parece não entender completamente. Em resumo, prepara o cenário para outras stablecoins centralizadas serem retiradas da Tron e potencialmente de outras blockchains problemáticas no futuro. A Cointelegraph realmente entrou em contato com o emissor de USDT, a Tether, para poder perguntar se também cessaria o suporte, mas a Tether não forneceu uma resposta concreta. E isso também é extremamente significativo. Para quem não sabe, mais da metade do USDT em circulação existe na Tron, eu mesmo utilizo. Se a Tether parasse de emitir o USDT na Tron, isso poderia causar problemas imprevistos. Considere agora também que a Tron tem a stablecoin tipo US chamado USDD, que é lastreada por bilhões em TRX e Bitcoin. Agora, para ser claro, o USDC ainda está disponível na Tron, apenas não pode ser emitido lá. O anúncio da Circle especificou que transferências de resgate do USDC na Tron ainda estarão disponíveis até fevereiro de 2025. O que acontecerá depois disso é um palpite de qualquer um, mas é provável que todo o suporte ao USDC na Tron cesse. Mas voltando ao ponto que eu fiz há alguns momentos, este movimento não é apenas que estabelece um precedente para outros emissores de stablecoin pararem de suportar a Tron, mas também que emissores de stablecoin poderiam ser pressionados a parar de suportar outras blockchains que os reguladores não gostam, ou melhor, blockchains que eles não podem controlar. Enquanto a indústria de cripto continua a depender de stablecoins centralizadas, ela continuará a tendência para os níveis de centralização financeira de CBDC com um pouco de sorte. O recente anúncio da Circle inspirará desenvolvedores a construir alternativas verdadeiramente descentralizadas, porque parece que vamos precisar delas mais cedo ou mais tarde. Caso não tenha ficado claro o suficiente para você, a maioria das stablecoins descentralizadas são, na verdade, centralizadas. Considere que a DAI, por exemplo, é lastreada por títulos do governo dos Estados Unidos da América. Nessa nota, o SP 500 e a Nasdaq atingiram mais de uma nova alta histórica no final de semana passada. Você se lembrará que isso foi causado pelos ganhos da Nvidia para o Q4 no ano passado, que vieram acima das expectativas. O resultado foi a ação da Nvidia e criptos de inteligência artificial disparando verticalmente e os principais índices de ação atingindo essas novas altas históricas. Eu rapidamente noto que previmos que a Nvidia surpreenderia para o lado positivo em nosso último boletim semanal. Então, não se esqueça de se inscrever usando o link na descrição. Eu divago aqui, é onde as coisas ficam fascinantes. Se você ampliar o gráfico mensal da Nvidia, notará que ele literalmente disparou verticalmente. O senso comum diria que não pode possivelmente subir mais, mas como a maioria de vocês sabe, não estamos vivendo em um mundo do senso comum, estamos vivendo em um mundo de palhaçadas. Falando sério, a maior parte da ação do preço do mercado de ações é impulsionada por fluxos passivos de fundos de pensão e similares. Esses fluxos passivos comprarão automaticamente índices como o SP 500 porque esses índices são ponderados pelo valor do mercado. A Nvidia, sendo a quarta maior, recebe uma boa parte desses fluxos. Em outras palavras, a Nvidia pode muito bem continuar a subir simplesmente por causa de como que os mercados são estruturados. Eventualmente, a ação do preço impossível da Nvidia fará com que os investidores reguladores entrem em FOMO, levando sua ação ainda mais alto. Agora,
Alguns argumentariam que já estamos lá, mas depende de qual dado você olha. Por exemplo, há mais de 6 trilhões de dólares sentados em fundos no mercado monetário, que podem ser simplesmente entendidos como os stablecoins do TradFi que geram rendimento. Alguns argumentam que não podemos chamar o topo de mercado até vermos esse capital ocioso fluindo para os mercados de uma grande maneira, e eles podem estar certos. Agora, embora a ação da Nvidia pareça estar perto de um possível topo do ciclo, o S&P 500 e a Nasdaq ainda têm espaço para correr do ponto de vista técnico. Como você pode ver, o S&P 500 parece ser pintado um padrão enorme de copo de alça, que poderia levá-lo até 5.800 pontos ou até mais alto. Da mesma forma, o Nasdaq também parece ser pintado um padrão enorme de copo e alça, que poderia levá-lo até 20 mil pontos ou até mais alto. Embora isso pareça impossível dadas as circunstâncias, eu reitero que há fluxos passivos constantes sustentando o mercado e trilhões parados à margem. Então, isso levanta a questão que tudo isso significa para a cripto. Bem, a resposta curta é que o mercado de cripto poderia subir muito mais daqui e poderia muito bem ver aquele ciclo traduzido à esquerda que eu falei anteriormente. Para colocar as coisas em perspectiva, o Bitcoin é aproximadamente 2 vezes mais volátil que o Nasdaq. Se assumirmos a correlação entre o Bitcoin e os mercados de ações, aumentou ou aumentará com o resultado dos ETFs do Bitcoin à vista, o que parece provável. Então, uma alta de aproximadamente 35% no S&P se traduziria em uma alta de cerca de 70% no Bitcoin, o que se traduziria em um preço do Bitcoin cerca de 80 mil dólares, uma nova alta histórica. E isso me lembra o quê? Que está na hora da gente olhar para os criptoativos de melhor desempenho da semana passada. Bem, os criptoativos de melhor desempenho da semana passada foram Jamescoin, SingularityNet, WorldCoin, Uniswap e Filecoin. Começando com Jamescoin, não conseguimos descobrir o que causou a alta do token James. Nosso melhor palpite é que alguma forma estava relacionado à recente febre de IA, mas não conseguimos encontrar nenhuma evidência disso. Para ser justo com você, o site da Jamescoin está em japonês. Então, se alguém souber por que ele disparou, nos avise aqui nos comentários abaixo. De qualquer forma, como você pode ver, a recente alta da Jamescoin foi nada menos que parabólica. A pegadinha é que parece enfrentar resistência significativa entre aqui e 4 centavos. Provavelmente vai levar muita pressão de compra para poder levá-lo até a próxima zona de resistência de cerca de 7 centavos. Em seguida, temos a SingularityNet, cujo token AGIX parece ter disparado como resultado da recente febre de IA, causado por uma combinação de ganhos da Nvidia e do lançamento do novo criador do vídeo baseado em prompt chamado Sora, lançado pela OpenAI na semana passada. Realmente, uma tecnologia de próximo nível. Agora, como você pode ver, a ação de preço da AGIX também foi de próximo nível, tanto que atingiu uma nova alta histórica em termos de preço e capitalização de mercado. Olhando apenas para a capitalização de mercado, sugere que poderia estar sobrecomprado, mas poderia estar pintando um padrão de fundo duplo, o que poderia fazer o seu preço, bem, dobrar. Quando se trata do token WLD da WorldCoin, a causa da alta é fácil de identificar, assim que você se lembra de que o controverso projeto de cripto foi cofundado pelo CEO da OpenAI, Sam Altman. O fato de muitos traders estarem tratando a WLD como um investimento proxy na OpenAI é discutível. De qualquer forma, como a AGIX, a WLD atingiu uma nova alta histórica. A diferença é que muito mais difícil ter uma ideia de quão alto poderia ir. É possível que já teria atingido um topo local, o que faria sentido dado o catalisador que foi o anúncio da OpenAI. É uma história diferente para o token UNI da Uniswap, que disparou por razões muito mais fundamentais. Em resumo, a comunidade Uniswap apresentou uma proposta que veria uma parte das taxas de protocolo distribuídas
aos detentores de Uni. Isso é significativo, pois a Uniswap coleta mais taxas do que qualquer outro DB. Infelizmente, Uni enfrenta muita resistência no caminho para cima. Felizmente, porém, a proposta de governança ainda não foi apresentada, muito menos aprovada. Isso não acontecerá até 8 de março, então prepara o palco para outro catalisador que poderia levar a Uni para o próximo nível de resistência de cerca de 16 dólares. E finalmente, temos o Filecoin, cujo token FIL também parece ter disparado por razões relacionadas à IA. Dizemos isso porque as criptos de armazenamento descentralizado tendem a disparar durante as febres de IA. Isso é presumivelmente porque IA é tudo sobre dados e é isso que essas criptos de armazenamento descentralizado armazenam. Contrastando com outras criptos de armazenamento descentralizado, a recente alta de FIL mal aparece em seu gráfico de preço de longo prazo e FIL enfrenta muita resistência no caminho para cima. Se conseguir ultrapassar decisivamente 9 dólares, o próximo nível de resistência está bem acima, em torno de 18 dólares, um ganho potencial de 2 vezes. E se você quer saber quais criptos estão disparando, mas também aonde você pode negociá-los, certifique-se de conferir o canal do Lucra Comigo no Telegram. O link estará na descrição abaixo. E isso é tudo para a revisão semanal de cripto do Lucra Comigo de hoje. Se você gostou, então você já sabe, Lucra Comigo, clica no botão de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhuma das atualizações. Não se esqueça de conferir nossa página de ofertas, onde temos descontos exclusivos apenas para você que é espectador desse canal. Muito obrigado por assistir e nos veremos no episódio da próxima semana. Valeu, abraço!